A Zona Morta. Stephen King. Capítulo 6. 1. 11 dias após o corpo de Carol Dunbar ter sido encontrado, uma tempestade de chuva e neve caiu sobre o norte da Nova Inglaterra. No sexto andar do Eastern Maine Medical Center, tudo parecia correr com certo atraso, por mínimo que fosse, em consequência do temporal. Boa parte da equipe de funcionários enfrentou dificuldades para chegar ao trabalho, e os que tinham conseguido corriam de um lado para o outro, tentando manter tudo sob controle. Já passava das 9 da manhã quando uma das auxiliares de enfermagem, uma jovem chamada Alison Conover, serviu o leve café da manhã do Sr. Starrett. Ele estava se recuperando de um ataque cardíaco e festejava seu 16º dia de UTI. Uma estada de 16 dias após um ataque das coronárias era um procedimento padrão. O Sr. Starrett vinha se saindo muito bem. Estava no quarto 619 e comentou com a esposa que o maior incentivo à sua recuperação era a expectativa de se ver livre do cadáver vivo que estava na outra cama do quarto. O sussurrar contínuo do pulmão artificial do pobre coitado atrapalhava o sono, e após algum tempo passou a incomodar muito. O Sr. Starrett disse a ela que o sujeito já não sabe se quer que a máquina continue a funcionar, ou que pare, digamos que para sempre. A TV estava ligada quando Alison entrou. O Sr. Starrett estava sentado na cama com o controle remoto na mão. O noticiário Today tinha acabado e ele ainda não tinha decidido se desligava a TV, que já estava passando o desenho My Backyard. Se desligasse, ficaria sozinho com o ruído do pulmão artificial de Johnny. Cheguei a achar que não vinha esta manhã, falou o Sr. Starrett enquanto olhava sem grande satisfação para a bandeja de seu café da manhã, com suco de laranja, iogurte natural e flocos de cereal. O que realmente queriam eram 2 ovos cheios de colesterol, fritos em muita manteiga derretida, ao lado de 5 fatias de bacon não tão crocantes. Sem dúvida o tipo de alimentação que tinha feito ele ir parar no hospital, pelo menos de acordo com seu médico, aquele idiota. Lá fora a coisa está feia, respondeu Alison rapidamente. 6 pacientes já haviam dito que chegaram a achar que ela não vinha naquela manhã. E aquilo já estava ficando chato. Alison era uma moça simpática, mas naquele dia estava um pouco irritada. Ah, desculpe, disse humildemente o Sr. Starrett. Realmente as ruas devem estar muito escorregadias, não é? Pois é, confirmou Alison relaxando um pouco. Se meu marido não tivesse me trazido com tração nas 4 rodas, não teria conseguido chegar. O Sr. Starrett apertou o botão que inclinava sua cama para tomar o café confortavelmente. O motor elétrico que levantava e abaixava a cama era pequeno, mas barulhento. A TV também estava bastante alta. O Sr. Starrett era um tanto surdo e, como já tinha dito à esposa, o cara do outro leito com certeza não ia reclamar de um volumezinho. Também não ia pedir para ver o que estava passando nos outros canais. Starrett sabia que piadinhas desse gênero revelavam uma grande falta de sensibilidade, mas quando o sujeito sofria um ataque do coração e acabava dividindo um quarto de UTI com um vegetal humano, ou passava a curtir o humor sombrio ou enlouquecia. Ao terminar de instalar a bandeja do Sr. Starrett, Alison levantou um pouco a voz para se sobressair ao zumbido do motor e ao barulho da TV. Vários carros estavam saindo da pista em toda State Street. Na outra cama, Johnny Smith disse em voz baixa: "O lote inteiro no 19. É tudo ou nada. Minha namorada não está passando bem. Sabe, este iogurte não é tão ruim assim", comentou o Sr. Starrett. Ele detestava iogurte, mas fazia de tudo para que o só deixasse sozinho quando fosse absolutamente necessário. E, quando estava sozinho, não parava de verificar a própria pulsação. Tem certo sabor de chicória, mas... Ouviu alguma coisa? Perguntou Alison, olhando em volta com um ar desconfiado. O Sr. Starrett parou de apertar o botão do lado da cama e o barulho do motor elétrico morreu. Na TV, o hortelino tentou atirar no Pernalonga e errou.
Foi só a TV, considerou o Sr. Starrett. Ou será que perdi alguma coisa? Acho que não foi nada mesmo. Deve ter sido o vento na janela. Ela sentiu o início de uma dor de cabeça provocada pelo estresse, muita coisa para fazer, pouca gente naquela manhã para ajudá-la, e esfregou as têmporas como se quisesse afugentar a dor antes que ela tivesse tempo de realmente se instalar. Quando estava saindo, parou de repente e olhou um instante para o homem na outra cama. Havia algo diferente, como se ele tivesse mudado de posição. Claro que não. Alison saiu do quarto e desceu o corredor empurrando o carrinho com as bandejas. A manhã estava sendo terrível, como ela achara que de fato ia ser, com tudo fora dos eixos. Ao meio-dia, sentia-se como se um martelo batesse em sua cabeça. Era bem compreensível que tivesse esquecido qualquer coisa que pudesse ter acontecido no quarto 619. Nos dias que se seguiram, ela se deu conta de que estava olhando para o paciente Smith com frequência cada vez maior. Em março, já estava quase certa de que ele havia se mexido um pouco. Saíra um pouco do que os médicos chamavam de posição pré-fetal. Não muito, só um pouco. Pensou em comentar isso com alguém, o que acabou não fazendo. Afinal, era apenas uma auxiliar de enfermagem, pouco mais que uma ajudante de cozinha. Aquilo realmente não lhe dizia respeito. 2. Era um sonho, ele achava. Estava em um lugar escuro, sombrio, uma espécie de corredor. Não dava para ver o teto, que era alto demais e perdia-se nas sombras. As paredes eram de aço escuro cromado e se alargavam à medida que subiam. Estava sozinho, mas uma voz flutuava até ele, como se viesse de uma longa distância. Uma voz que ele conhecia. Palavras que tinham sido faladas para ele em outro lugar, em outra época. A voz o assustava. Era sem nitidez e entrecortada por gemidos, ecoando por entre aquele aço escuro cromado como um pássaro que, quando menino, vira encurralado. O pássaro tinha voado para a garagem do pai e não conseguira sair. Entrando em pânico, começou a se jogar de um lado para o outro, piando em um sobressalto desesperado, atirando-se contra as paredes até conseguir se ferir mortalmente. A voz tinha a mesma natureza destrutiva do piado do pássaro de tanto tempo atrás. Aquela voz jamais conseguiria escapar daquele lugar. Você planeja toda a sua vida e faz o que pode. Gemeu a voz espectral. Você sempre dá o seu melhor. E aí o garoto vem para casa com o cabelo comprido até o rabo, dizendo que o presidente dos Estados Unidos é um porco. Um porco. Merda, eu não... Cuidado. Ele queria dizer. Queria avisar, mas estava mudo. Cuidado com o quê? Não sabia. Nem mesmo sabia muito bem quem era, embora desconfiasse de que já tinha sido professor ou padre. Jesus! Gritou a voz distante. A voz perdida, condenada, abafada. Jé! Silêncio. Ecos se esvaindo. Depois, pouco tempo depois, começaria tudo de novo. Então, após algum tempo, não sabia quanto, o tempo parecia não ter significado nem importância naquele lugar, ele começou a tatear para abrir caminho pelo corredor, gritando em busca da voz, ou possivelmente gritando apenas na própria mente, talvez esperando que ele e o dono da voz pudessem encontrar uma saída juntos, talvez esperando dar algum consolo e receber algum em troca. Mas a voz continuava se afastando cada vez mais, ficando mais fraca e abafada, longínqua e rala, até se transformar apenas num eco de um eco. E de repente sumiu. Agora ele estava sozinho, andando por aquele deserto e sinistro corredor de sombras. E começou a lhe parecer que aquilo não era ilusão, miragem ou sonho. Pelo menos não do tipo comum. Era como se tivesse entrado em um limbo, em um estranho duto que conectava a terra dos vivos à dos mortos. Mas para qual direção caminhava? Coisas estranhas começaram a voltar. Coisas perturbadoras. Eram como fantasmas que se juntavam à sua caminhada e o cercavam de todos os lados. Acabaram de fato por rodeá-lo em um anel feérico. Por 3 vezes formaram um círculo em volta dele e tocaram seus olhos como uma veneração sagrada. Foi assim mesmo que aconteceu. Quase podia vê-los.
todas aquelas vozes murmurantes do purgatório. Havia uma roda girando e girando na noite, uma roda do futuro, vermelha e preta, vida e morte, parando. Onde foi sua aposta? Não conseguia lembrar, mas precisava lembrar, pois afinal as apostas eram sua existência. Dentro ou fora, tinha que ser um ou outro. Sua garota não estava bem. Tinha que levá-la para casa. Após algum tempo, o corredor começou a parecer mais iluminado. A princípio, ele achou que fosse sua imaginação, uma espécie de sonho dentro do sonho, se isso fosse possível. Mas após um período desconhecido, a luz se tornou evidente demais para ser ilusão. Toda a experiência do corredor pareceu perder um pouco daquela natureza de sonho. As paredes recuaram até ele mal conseguia enxergá-las, e a vaga cor escura se firmou em um cinza triste e nevoado. Era a cor do crepúsculo em uma tarde encoberta e quente de março. Começou a achar que já não estava realmente em um corredor, mas em um quarto. Quase um quarto. Estava separado dele pela mais fina das membranas, uma espécie de bolsa placentária, como um bebê esperando para nascer. Agora ouvia outras vozes, não ecoando, mas surdas e secas, como vozes de deuses anônimos falando em línguas mortas. Pouco a pouco aquelas vozes foram ficando mais claras, até que ele quase foi capaz de compreender o que estavam dizendo. Começou a abrir os olhos de vez em quando, ou achou que estava abrindo, e acabou realmente vendo os donos daquelas vozes. Eram formas brilhantes, fulgurantes, espectrais. Pareciam não ter rosto. Às vezes se moviam pelo quarto, às vezes se curvavam sobre ele. Não lhe ocorreu tentar falar com eles, pelo menos não de imediato. Achou que aquilo podia ser algum tipo de vida após a morte e aquelas formas brilhantes podiam ser anjos. Assim como as vozes, as faces também começaram a ficar mais nítidas com o tempo. Uma vez ele viu sua mãe se aproximando de seu campo de visão e clamando lentamente diante do seu rosto alguma coisa totalmente sem significado. Outra vez fora seu pai quem estivera lá. E também viu Dave Pilsen no colégio. Chegou a reconhecer também uma enfermeira. Achava que seu nome era Mary, ou talvez Mary. Faces e vozes iam chegando mais perto, se agrupando. Algo mais se insinuou diante dele. A sensação de que ele estava diferente. Não gostava dessa sensação. Desconfiava dela. Achava que, não importava qual fosse a mudança, não era nada boa. Tinha a impressão de que aquilo só ia resultar em sofrimento e momentos ruins. Mergulhara, contudo, na escuridão e agora tinha a impressão de estar saindo dela sem absolutamente nada, exceto aquela sensação secreta de estranheza. O sonho estava acabando. O que quer que tivesse sido, o sonho estava no fim. O quarto agora era muito real. Estava muito próximo. As vozes, os rostos. Ia entrar no quarto e de repente achou que tinha vontade de se virar e correr. Voltar para sempre àquele corredor escuro. O corredor escuro não era uma coisa boa, mas era melhor que aquela nova sensação de tristeza e perda iminente. Virou-se, olhou para trás e sim, estava lá. O lugar onde as paredes do quarto se alternavam para um cromado escuro. Era um canto ao lado de uma das cadeiras onde, sem que as pessoas brilhantes que iam e vinham percebessem, o quarto se abria em uma passagem para o que ele suspeitava ser a eternidade. O lugar para onde a outra voz se fora. A voz do taxista. Sim, a memória agora estava toda lá. A corrida de táxi, o motorista lamentando os cabelos compridos do filho, lamentando o fato de o garoto achar que Nixon era um porco. Então os faróis bateram no corredor. Um par de faróis de cada lado da linha branca. A batida. Nenhuma dor, mas a consciência de que suas coxas tinham batido num taxímetro com força suficiente para arrancar o aparelho do suporte. Houve uma sensação de umidade fria. Depois o corredor escuro e agora isto. Escolha. Sussurrou alguma coisa dentro dele. Escolha ou eles vão escolher por você. Vão arrancá-lo daqui. Não importa o que seja ou onde fique. Vão ser como os médicos puxando um bebê do útero da mãe em uma cesariana.
E então a face de Sarah surgiu. Sarah devia estar em algum lugar lá fora, embora a face dela não tivesse sido uma daquelas brilhantes que se curvaram sobre ele. Sarah devia estar lá fora, preocupada e assustada. Agora ela era quase dele. Johnny sentia isso. Ia pedi-la em casamento. Aquela sensação de mal-estar voltou, mais forte que nunca, e desta vez estava toda mesclada a Sarah. O desejo de estar com ela falou mais alto, e ele tomou uma decisão. Deu as costas para o lugar sombrio, e depois, quando virou a cabeça e olhou por cima do ombro, o lugar tinha desaparecido. Não havia mais nada ao lado da cadeira, além da lisa parede branca do quarto. Não muito tempo depois, começou a perceber onde o quarto devia ficar. Era um quarto de hospital, claro. O corredor escuro se reduziu a uma memória de sonho, nunca inteiramente esquecida. Mais importante, no entanto, mais imediato era o fato de ter descoberto que era Johnny Smith, que tinha uma namorada chamada Sarah Bracknell e que sofrera um terrível acidente de carro. Desconfiava que devia se sentir muito feliz por ainda estar vivo e torcia para que todas as suas peças originais continuassem dentro dele e ainda funcionassem. Talvez estivesse no Cleves Mills Community Hospital, mas achava mais provável que estivesse no hospital do Maine. Pelo modo como se sentia, acreditava que já estivesse há algum tempo lá. Talvez tivesse ficado inconsciente por uma semana, ou até talvez 10 dias. Estava na hora de sair dessa. Hora de sair dessa. Era o pensamento na mente de Johnny quando todas as peças finalmente voltaram a se juntar e ele abriu os olhos. Em 17 de maio de 1975. O Sr. Starrett havia voltado para casa há bastante tempo, com ordens expressas de caminhar 3 quilômetros por dia e alterar o consumo de alimentos ricos em colesterol. Do outro lado do quarto havia um homem de idade, empenhado em um fatigante 15º round contra um imbatível carcinoma. Dormiu o sono da morfina, e além dele não havia mais ninguém no quarto. Eram 15h30. A tela da TV era um vidro verde apagado. Aqui estou eu, resmungou Johnny Smith para absolutamente ninguém. Estava chocado com a fraqueza de sua voz. Não havia calendário no quarto, e ele não tinha meios de saber que ficara em coma por 4 anos e meio. 3. A enfermeira entrou uns 40 minutos mais tarde. Aproximou-se do senhor que estava no outro leito. Trocou sua alimentação intravenosa, foi até o banheiro e saiu de lá com um jarro de plástico azul. Regou as flores do homem. Havia uns 6 buquês e uns 20 cartões desejando melhoras abertos na mesa da cabeceira e no peitoril da janela. Johnny observou-a executando aquela tarefa habitual e não teve nenhum ímpeto de testar sua voz outra vez. Ela guardou o jarro e se aproximou da cama de Johnny. Vai virar meus travesseiros, ele pensou. Seus olhos se encontraram brevemente com os dela, mas nada se alterou na expressão da moça. Ela não sabe que estou acordado. Não é a primeira vez que meus olhos se abrem. Isso não significa nada para ela. A enfermeira pôs a mão atrás do pescoço dele. Suas mãos eram frescas, confortadoras, e Johnny ficou sabendo que ela era mãe de 3 filhos e que o mais novo tinha perdido a maior parte da visão em um dos olhos no último 4 de julho. Um acidente com fogos de artifício. O nome do garoto era Mark. Ela levantou a cabeça dele, puxou bruscamente seu travesseiro e o colocou de novo pelo outro lado. Começou a se afastar, ajeitando o uniforme de nylon na cintura, e então virou para trás confusa, talvez percebendo com certo atraso que havia alguma coisa nova nos olhos dele, algo que antes não estava lá. Olhou para ele com ar pensativo e começou de novo a se virar, quando escutou. Oi, Mary. Ela ficou paralisada, e Johnny ouviu um estalo de marfim quando os dentes se conectaram súbito e bruscamente. A mão dela fez pressão contra o peito, logo acima da curva dos seios. Havia um pequeno crucifixo dourado pendurado ali. Ah, meu Deus, disse ela. Você está acordado. Achei mesmo que seu olhar estava diferente. Como sabe meu nome? Devo ter ouvido. Era difícil falar, terrivelmente difícil. A língua parecia morta, aparentemente não lubrificada pela saliva.
Ela assentiu. Você deve ter melhorado sem ninguém se dar conta. Vou descer até a sala das enfermeiras e fazer contato com o Dr. Brown ou o Dr. Isaac. Eles vão gostar muito de saber que você voltou. Mas ela se demorou mais um pouco a contemplá-lo. Um franco fascínio que o deixou pouco à vontade. Será que ganhei um terceiro olho? Perguntou ele. Não, é claro que não. Ela deixou escapar um riso nervoso. Me desculpe. O olho de Johnny percorreu o parapeito de sua janela e a mesa de cabeceira ao lado da parede. Nela havia uma violeta africana murcha e uma gravura de Jesus Cristo. O tipo de gravura de que a mãe gostava. Com Cristo parecendo à beira de rebater uma bola dos Yankees ou de praticar alguma outra coisa de natureza igualmente atlética. Mas a gravura estava amarelada. Amarelada e começando a se dobrar nas pontas. De repente, o medo o cobriu com uma colcha sufocante. Enfermeira, chamou ele. Enfermeira. A moça se virou na porta. Onde estão os cartões dos meus amigos? De repente, Johnny sentiu dificuldade de respirar. Esse cara aí do lado tem... Ninguém me mandou um cartão. Ela sorriu, mas foi um sorriso forçado. Era o sorriso de alguém que escondia alguma coisa. De repente, Johnny quis que ela se aproximasse dele. Queria estender o braço para tocá-la. Se tocasse nela, saberia o que estava escondendo. Vou entrar em contato com o médico, disse ela e saiu antes que Johnny pudesse fazer mais alguma pergunta. Desconcertado e assustado, ele olhou para a violeta africana e para a velha gravura de Jesus. Pouco depois, voltou a dormir. 4. Estava acordado, afirmou Mary Mitchell. E foi absolutamente coerente. Tudo bem, respondeu o Dr. Brown. Não estou duvidando de você. Se ele já acordou uma vez, vai acordar de novo. Provavelmente. É só uma questão de... Johnny gemiu. Seus olhos se abriram. Estavam vidrados, meio revirados. Então pareceram enxergar Mary e entraram em foco. Ele sorriu brevemente, mas o rosto continuava meio inerte, como se apenas os olhos estivessem despertos e o resto do corpo ainda dormisse. Mary teve a súbita impressão de que Johnny não estava olhando para seu rosto, mas para dentro dela. Acho que ele vai ficar bem, disse Johnny. Depois que limparem a córnea que sofreu o impacto, o olho vai ficar como um novo. É isso. Mary deu uma nítida arfada e Brown se virou um instante para ela. O que houve? Está falando do meu filho, sussurrou ela. Do meu Mark. Não, disse Brown. Está falando enquanto dorme, só isso. Não crie uma imagem a partir de um borrão de tinta, enfermeira. Sim, tudo bem. Mas ele não está dormindo agora, está? Mary, perguntou Johnny e tentou sorrir. Cochilei, não foi? Sim, respondeu Brown. Falou dormindo. Deu um susto em Mary. Estava sonhando? Não, não que eu me lembre. O que eu falei? E quem é o senhor? Sou o Dr. James Brown, como aquele cantor de soul. Mas sou neurologista. Você falou. Acho que ele vai ficar bem depois que limparem a córnea que sofreu o impacto. Acho que foi isso, não foi, enfermeira? Meu filho vai fazer essa cirurgia, disse Mary. Meu filho Mark. Não me lembro de nada, disse Johnny. Acho que falei dormindo. Ele olhou para o Brown. Os olhos agora estavam nítidos e bem assustados. Não consigo levantar os braços. Estou tetraplégico? Negativo. Tente mexer os dedos. Johnny obedeceu. Todos se moveram. Ele sorriu. Excelente, disse Brown. Me diga o seu nome. John Smith. Bom, e o nome do meio? Não tenho. Ótimo. Quem precisa de 2 nomes? Enfermeira, vá até a sala de enfermagem e descubra quem estará na neurologia amanhã. Eu gostaria de dar início a uma série de testes com o Sr. Smith. Sim, doutor. E pode dar uma ligada para o Sam Isaac? Vai encontrá-lo em casa ou num campo de golfe. Sim, doutor. E nada de repórteres, por favor. Por tudo que há de mais sagrado. Brown sorria, mas falava sério. Não, claro que não. Ela saiu, os sapatos brancos rangendo um pouco.
Seu menininho vai ficar bom, Johnny pensou. Sem dúvida devia dizer isso a ela. Dr. Brown, chamou ele. Onde estão os cartões dos meus conhecidos? Será que ninguém me mandou um cartão? Só mais algumas perguntas. Começou brandamente o Dr. Brown. Consegue se lembrar do nome de sua mãe? Claro que sim, Vera. E o sobrenome de solteira? Nason. O nome de seu pai? Herbert. Herb. E por que ele disse a ela que não queria repórteres? Seu endereço de correspondência? RFD número 1, Pownal. Respondeu Johnny prontamente e então parou. Uma cômica expressão de surpresa brotou em seu rosto. Quero dizer, bem, agora moro em Cleaves Mills, North Main Street, número 110. Por que será que deu o endereço de meus pais? Só morei com eles até os 18 anos. E quantos anos você tem agora? Dê uma olhada na minha carteira de motorista, disse Johnny. Quero saber por que não tem nenhum cartão. E quanto tempo estou no hospital? E que hospital é este? É o Eastern Maine Medical Center. E vamos responder a todas as outras perguntas que tivesse me disser. Brown estava sentado junto à cama, em uma cadeira que havia puxado do canto do quarto. O mesmo canto em que John tinha visto a passagem que levava para longe dali. Fazia anotações em uma prancheta com um tipo de caneta que Johnny achou que jamais tinha visto. Era uma grossa haste de plástico azul com uma ponta fibrosa. Parecia um estranho rebento híbrido de caneta tinteiro com esferográfica. Bastou olhar para a caneta para que aquele medo estranho voltasse, e em um gesto impensado, Johnny agarrou a mão esquerda do Dr. Brown. O braço se moveu com estalos, como se tivesse uma carga invisível de 30 quilos amarrada a ele. Alguns quilos embaixo do cotovelo e alguns em cima. Conseguiu alcançar a mão do médico com um aperto leve e então puxá-la. A caneta engraçada deixou uma grossa linha azul no papel. Brown olhou para ele. A princípio, apenas curioso. Então sua face perdeu toda a cor. A expressão de óbvio interesse saiu de seus olhos e foi substituída por um turvo olhar de medo. Ele de repente afastou a mão. Johnny não teve força para segurá-la, e por um instante uma expressão de repugnância cruzou o rosto do médico, como se ele tivesse sido tocado por um leproso. Então a impressão passou, e o Dr. Brown só pareceu surpreso, desconcertado. Por que fez isso, Sr. Smith? Sua voz fraquejou. A face de Johnny tinha paralisado em uma expressão de compreensão. Os olhos eram os de alguém que tinha acabado de ver algo terrível se movendo, se esgueirando nas sombras. Algo terrível demais para ser descrito ou sequer nomeado. Mas era um fato. Tinha que ser dito. 55 meses? Perguntou Johnny com uma voz rouca. Quase 5 anos? Não. Ah, meu Deus, não. Sr. Smith, começou Brown, agora completamente atordoado. Por favor, não é bom para o senhor ficar nervoso. Johnny ergueu o tronco talvez uns 7 centímetros da cama e depois se deixou cair, o rosto brilhante de suor. Os olhos se mexiam exasperados nas órbitas. Estou com 27 anos, murmurou ele. 27? Ah, meu Jesus! Brown engoliu em seco e ouviu um nítido estalo. Quando Smith agarrou sua mão, ele experimentou uma inesperada onda de sensações ruins, infantis na sua intensidade. Cruas imagens de repugnância lhe ocorreram. Lembrou-se de um piquenique no interior quando tinha 7 ou 8 anos. Estava sentado e pôs a mão em alguma coisa quente e viscosa. Quando virou a cabeça, viu que estava com a mão nos restos cheios de verme de uma marmota que passara todo aquele agosto quente caída sobre uma moita de louro. Deu um grito, e agora também sentia certa vontade de gritar. Uma vontade que foi enfraquecendo, se dissipando, até ser substituída por uma interrogação. Como ele soube? Me tocou e ficou sabendo. 20 anos de educação formal então se fizeram enfaticamente valer dentro dele, e o Dr. Brown afastou a questão de sua mente. Havia um sem número de casos de pacientes comatosos que despertavam com um conhecimento nebuloso sobre muitas coisas que haviam acontecido ao seu redor enquanto estavam em coma. Como qualquer outra coisa,
O como era quase uma questão de grau. Johnny Smith jamais chegara a ser um vegetal. Seu eletroencefalograma jamais ficara totalmente plano. Se isso tivesse acontecido, Brown não estaria conversando com ele naquele momento. Às vezes estar em coma era quase como estar atrás de um vidro. Para os olhos que contemplava, o paciente parecia completamente paralisado, mas os sentidos dos comatosos podiam perfeitamente continuar funcionando de uma forma reduzida, em uma intensidade baixa. E esse, claro, era o caso ali. Mary Michaels estava de volta. Confirmei com a neurologista e o Dr. Isaac está a caminho. Acho que o Sam terá de esperar até amanhã para encontrar com o Sr. Smith, disse Brown. Quero que ele tome 5 miligramas de Valium. Não quero um sedativo, protestou Johnny. Quero sair daqui. Quero saber o que aconteceu. Saberá de tudo a seu tempo. Por enquanto, o importante é que descanse. Estou descansando há 4 anos e meio. Então, mais 12 horas não vai fazer muita diferença, respondeu Brown implacavelmente. Em poucos instantes, a enfermeira já esfregava um algodão com álcool no alto do braço de Johnny e aplicava a injeção. Johnny começou a se sentir sonolento quase de imediato. Brown e a enfermeira começaram a parecer ter mais de 3 metros de altura. Me respondam pelo menos uma coisa, disse Johnny. A voz parecia estar vindo de longe, de muito longe. De repente, a pergunta era extremamente importante. Essa caneta. Como se chama essa caneta? Isto aqui? Brown estendeu a caneta de sua impressionante altura. Haste de plástico azul, ponta fibrosa. Chama-se hidrográfica. Agora durma, Sr. Smith. E Johnny dormiu. Mas a palavra o acompanhou até o fundo do sono, como uma fórmula mística, repleta de algum estúpido significado. Hidrográfica. 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 5. Herb pousou o telefone no gancho e ficou olhando para o aparelho. Ficou um bom tempo olhando para ele. Do outro cômodo vinha o som da TV, com o volume quase no máximo. Oral Roberts falava sobre futebol e o poder de cura do amor de Jesus. Havia alguma conexão entre os dois assuntos, mas Herb a perdeu por causa do telefonema. A voz de Oral crescia e ecoava. Em pouco tempo, o show acabaria e Oral daria sua mensagem final, confidenciando à sua audiência que alguma coisa boa aconteceria com ela. Parecia que Oral tinha razão. Meu garoto, Herb pensou. Enquanto Vera tinha rezado por um milagre, Herb tinha rezado para que seu filho morresse. E a prece de Vera fora atendida. O que isso significava e aonde ia levar? E como Vera lidaria com isso? Ele se dirigiu à sala. Vera estava sentada no sofá. Usava um velho roupão cinza. Encaixados em elásticas pantufas cor-de-rosa, seus pés repousavam em cima de um almofadão enquanto ela comia pipoca. Desde o acidente de Johnny, engordara quase 20 quilos e a pressão havia disparado. O médico queria que tomasse alguns medicamentos, mas Vera se recusava. Era a vontade do Senhor que tivesse pressão alta, dizia ela. Então, que assim fosse. Herb um dia salientou que a vontade do Senhor nunca a impedira de tomar Pulferin quando tinha dor de cabeça. Vera respondeu com seu mais doce sorriso de sofredor experiente e sua arma mais poderosa, o silêncio. Quem era no telefone? Perguntou ela sem tirar os olhos da TV. O braço de Oral acomodava um famoso zagueiro da Liga Nacional de Futebol Americano. Falava a uma multidão silenciosa. O zagueiro sorriu humildemente. E todos vocês ouviram o que este atleta excepcional contou nesta noite. Viram como ele prejudicava seu corpo, seu templo de Deus. E vocês ouviram? Herbert desligou a TV. Herbert Smith. Ela quase derramou a vasilha de pipoca ao se sentar. Eu estava assistindo. Era... Johnny acordou. Oral Roberts e... As palavras silenciaram Vera. Ela pareceu se contrair na cadeira, como se alguém a tivesse agredido. Herb se virou para trás, incapaz de dizer qualquer outra coisa, querendo se sentir alegre, mas parecendo assustado, muito assustado. Johnny? Ela se interrompeu, engoliu em seco.
Depois tentou de novo. Johnny? Nosso Johnny? Sim. Ele já conversou por quase 15 minutos com o Dr. Brown. E pelo que disseram, não foi um falso despertar. Como imaginaram na hora. Johnny está coerente. Pode se mover. Johnny está acordado? Vilra levou as mãos à boca. A vasilha, cheia pela metade, executou uma lenta arremetida de seu colo até o tapete, espalhando pipoca para todo o lado. As mãos cobriram a metade mais baixa do rosto. Sobre elas, os olhos de Vilra foram se arregalando cada vez mais. Por um instante terrível, Ub temeu que os olhos dela pudessem saltar e ficar balançando nos ligamentos dos nervos ópticos. Então eles se fecharam. Um miado fino saiu de trás das mãos dela. Vilra, tudo bem com você? Ah, meu Deus, eu te agradeço porque curaste o Johnny que me deste. Eu sei que tu o farias pelo meu Johnny. Ah, Deus amado, te darei graças a cada dia da minha vida pelo meu Johnny. Johnny, Johnny. Sua voz se elevava, se transformava em um grito histérico, triunfante. Ub deu um passo à frente, agarrou as golas de seu roupão e sacudiu a esposa. De repente, o tempo, dobrando-se sobre si mesmo como um tecido estranho, parecia ter regredido. Era como se tivesse voltado à noite em que a notícia do acidente chegara até eles, naquele mesmo telefone, naquele mesmo cantinho. Mesmo cantinho e mesmo telefone. Ub Smith pensou sem muita lógica. Ah, meu precioso Deus! Meu Jesus! Ah, meu Johnny! Era desse milagre que eu falava. O milagre! Pare com isso, Vilra! Os olhos dela estavam dilatados, enevoados, histéricos. Não gostou da notícia de que ele acordou? Após todos esses anos fazendo pouco de mim? Dizendo às pessoas que eu estava maluca? Vilra, eu nunca disse a ninguém que você estava maluca. Dizia com o olhar, gritou ela. Meu Deus não ficou intimidado. Ficou, Herbert? Ficou? Não, respondeu ele. Acho que não. Eu falei. Falei que Deus tinha um plano para o meu Johnny. Agora você vê a mão dele começando a trabalhar. Ela se levantou. Preciso ir para perto do meu filho. Tenho que encontrar ele. Ela correu para a saleta onde seu casaco ficava pendurado, aparentemente sem se dar conta de que estava de camisola e roupão. O rosto parecia atordoado de êxtase. Tinha um modo bizarro e quase blasfemo. Ub se lembrou da aparência de Vilra no dia do casamento dos dois. As pantufas cor-de-rosa esmagavam pipocas no tapete. Vilra! Tenho que dizer a ele que o plano de Deus... Vilra! Ela se virou, mas os olhos estavam longe, com seu Johnny. Ub se aproximou e pôs as mãos em seus ombros. Diga a ele que o ama, que rezou, torceu por ele, que fez vigília. Quem teria mais direito? Você é a mãe dele. Sofreu por ele. E eu não vi como sofreu pelo Johnny nos últimos 5 anos. Eu não lamento por ele estar entre nós novamente. É injusto você achar isso de mim. Acho que encaro as coisas de um modo um pouco diferente de você, mas não lamento. Também sofri por ele. Sofreu mesmo? Vilra tinha um olhar fixo, orgulhoso, perplexo. Sim. E vou dizer mais uma coisa, Vilra. Vai manter sua matraca fechada sobre Deus, milagres e grandes planos até Johnny estar de pé e ser capaz de... Vou dizer o que tiver que dizer. Até ele ser capaz de pensar no que está acontecendo. O que estou dizendo é que vai dar uma chance ao nosso filho de tirar algumas conclusões por si mesmo antes de começar com essa história para cima dele. Você não tem o direito de falar comigo assim. Absolutamente nenhum direito. Estou exercendo meu direito como pai de Johnny, disse ele em um tom severo. Talvez pela última vez em minha vida. E é melhor você não se colocar no meu caminho, Vilra. Está compreendendo? Nem você, nem Deus, nem a Sagrada Cruz de Jesus. Entendeu o que eu disse? Ela o encarou sombriamente e não respondeu. Já vai ser muito difícil para ele conviver com a ideia de que ficou 4 anos e meio apagado como uma lâmpada. Não sabemos se vai conseguir andar de novo, apesar do tratamento que vai fazer. Sabemos que os ligamentos terão de ser operados, pelo menos para aumentar a chance de voltar a andar. Foi o Isaac quem disse. Provavelmente ele fará mais de uma cirurgia e mais terapia.
Boa parte disso tudo vai afetá-lo muito. Por isso amanhã você será apenas mãe dele. Não se atreva a falar comigo desse jeito. Não se atreva. Se começar a dar sermões, Vera, vou arrastá-la do quarto de Johnny pelos cabelos. Ela arregalou os olhos trêmula, o rosto pálido. Exaltação e fúria guerreavam naquele olhar. Vá se arrumar, ordenou Herb. Temos que ir. A viagem até Bangor foi longe e silenciosa. A felicidade que deviam compartilhar estava ausente. Só havia sobrado o ardor exaltado e militante de Vera. Ela se mantinha muito aprumada no banco do passageiro, com a Bíblia no colo, aberta no Salmo 23. 6. Às 9h15 da manhã seguinte, Mary entrou no quarto de Johnny e disse: Seus pais estão aqui, se quiser falar com eles. Sim, eu quero. Ele se sentia muito melhor naquela manhã, mais forte e menos desorientado. Mas a ideia de se encontrar com os pais o assustava um pouco. De acordo com sua lembrança consciente, eles tinham se visto pela última vez há cerca de 5 meses. O pai estava trabalhando na fundação de uma casa que provavelmente já estava de pé pelo menos 3 anos. A mãe havia lhe preparado arroz de forno e torta de maçã para a sobremesa e tagarelado sobre como ele estava ficando magro. Johnny pegou de leve a mão de Mary quando ela se virou para ir embora. Está tudo bem com eles? Quero dizer, parecem bem. Deus. Mas agora só vai poder ficar com eles por meia hora. Poderá vê-los por mais tempo no final da tarde, se as leituras das atividades neurológicas não mostrarem que está muito tenso. Ordens do Dr. Brown e do Dr. Isaac. Tudo bem, por enquanto. Não sei muito bem quanto tempo quero ser picado e sondado. Mary hesitou. Mas alguma ordem? Perguntou Johnny. Não, agora não. Você deve estar ansioso para ver sua família. Vou mandá-los entrar. Ele esperou, nervoso. A outra cama estava vazia. O paciente com câncer fora removido enquanto Johnny estava apagado com a dose de Valium. A porta se abriu. A mãe e o pai entraram. Johnny se sentiu ao mesmo tempo chocado e aliviado. Chocado porque eles tinham envelhecido. Aliviado porque as mudanças que haviam neles ainda não pareciam letais. E talvez ele mesmo tivesse sofrido mudanças bem parecidas. Mas algo em Johnny se alterara drasticamente. E isso podia ser letal. Foi apenas o que ele teve tempo de pensar antes que os braços da mãe o rodeassem e suas narinas fossem invadidas pelo aroma de violeta. Ela sussurrou. Graças a Deus, Johnny. Graças a Deus. Graças a Deus que despertou. Ele a abraçou o melhor que pôde. Os braços, ainda sem força para apertar, caíram rapidamente. De repente, em 6 segundos, Johnny soube como estava sendo a vida dela. O que estava pensando e o que lhe aconteceria. Então a sensação desapareceu, se dissipando como aquele sonho do corredor escuro. Mas quando a mãe terminou de abraçá-lo e o encarou, a expressão de fervorosa alegria fora substituída por um olhar de pensativa consideração. As palavras pareceram sair dele por vontade própria. Deixe que lhe dê os remédios, mamãe. É melhor. Os olhos de Vera se arregalaram. Ela umedeceu os lábios. E então Herb estava ao lado dele, os olhos cheios de lágrimas. Emagreceram um pouco. Não tanto quanto Vera havia engordado, mas parecia nitidamente mais magro. O cabelo estava caindo depressa, mas a expressão era a mesma, caseira, comum e amorosa. Tirou um lenço enorme e colorido do bolso de trás da calça e enxugou os olhos. Depois estendeu a mão. Oi, filho, disse ele. Que bom ter você de volta. Johnny apertou a mão do pai o melhor que pôde. Os dedos pálidos e sem energia foram engolidos pela mão vermelha de Herb. Johnny olhou de um para o outro. A mãe vestida com um volumoso terninho com salpicos azuis. O pai em um humilde paletó xadrez muito miúdo, que podia muito bem ter pertencido a um vendedor de aspiradores de pó do Kansas. E caiu em prantos. Sinto muito, disse Johnny. Sinto muito. É só que... Continue, falou Vera enquanto se sentava na cama ao lado dele. O rosto agora parecia calmo, firme. Havia nele mais mãe que loucura. Continue chorando. Às vezes isso é o melhor.
E Johnny continuou chorando. 7. Herb disse que a tia Germaine tinha morrido. Vera contou que o dinheiro para o centro comunitário de Ponal foi finalmente levantado e que a construção começara há um mês, assim que parou de nevar. Herb acrescentou que havia feito uma proposta para a obra, mas achava que o trabalho honesto custava caro demais para que eles quisessem pagar. Ah, pare! Você simplesmente perdeu! Exclamou Vera. Houve um breve silêncio, e então Vera falou de novo. Espero que você perceba que sua recuperação é um milagre de Deus, Johnny. Os médicos tinham desistido. Em Mateus capítulo 9 está escrito: Vera, interrompeu Herb em um tom de advertência. É claro que foi um milagre, mamãe. Eu sei disso. Você sabe? Sim. E vou querer conversar com você sobre o assunto. Ouvir suas ideias sobre o que isso significa, assim que puder me levantar desta cama. Ela o encarou boquiaberta. Johnny desviou os olhos da mãe e cruzou de relance com o olhar do pai, vendo nele um grande alívio. Herb balançava imperceptivelmente a cabeça. Uma conversão! Exclamou Vera em voz alta. Meu garoto foi convertido. Ah, Deus seja louvado! Vera, quieta! Disse Herb. É melhor agradecer a Deus em um tom mais baixo quando estiver no hospital. Não sei como alguém pode deixar de ver um milagre nisso, mãe. Vamos conversar bastante sobre o assunto, assim que eu sair daqui. Vai voltar para a casa, disse ela. Voltar para a casa onde foi criado. Vou cuidar de você para que recupere a saúde e rezaremos em busca de proteção. Johnny sorria para ela, mas era difícil. Pode apostar que sim. Mãe, pode dar uma descida até a sala das enfermeiras e perguntar a Mary se não posso tomar um suco? Ou quem sabe um refrigerante? Acho que depois de tantos anos sem falar, minha garganta... Claro que sim. Ela o beijou no rosto e se levantou. Ah, está tão magro. Mas vou dar um jeito nisso quando voltarmos para casa. Vera deixou o quarto, disparando um olhar vitorioso na direção do marido. Os dois ouviram seus sapatos descendo o corredor. Há quanto tempo ela está desse jeito? Perguntou Johnny em voz baixa. Herb balançou a cabeça. Foi evoluindo aos poucos desde seu acidente, mas começou muito antes disso. Você sabe, você lembra. Ela está... não sei. A gente no sul que cria cobras e outras coisas estranhas. Eu os chamaria de louco. E ela não chegou nesse ponto. Como está você, Johnny? De verdade. Não sei, disse Johnny. Papai, onde está Sarah? Herb se inclinou para a frente e entrelaçou as mãos entre os joelhos. Não queria dizer isso a você, John, mas... Está casada? Ela se casou? Herb não respondeu. Sem olhar diretamente para Johnny, balançou a cabeça. Ah, Deus! Falou Johnny em um tom abafado. Eu estava com medo disso. Há uns 3 anos ela é a senhora Hazlitt. Ele é advogado. Tiveram um bebê, um menino. Filho, na realidade ninguém acreditava que você fosse sair do coma. Só sua mãe, claro. Nenhum de nós tinha qualquer razão para acreditar que você acordaria. A voz de Herb estava trêmula, embargada de culpa. Os médicos disseram... Bem, não importa o que disseram. Até eu já tinha desistido de você. Acho terrível ter que admitir isso, mas é verdade. Só o que peço é que tente compreender a mim e a Sarah. Johnny tentou dizer que compreendia, mas tudo que saiu de sua boca foi uma espécie de grasnido. Seu corpo parecia doente, velho, e ele começou a se afogar em uma sensação de perda. De repente, o tempo perdido caía sobre ele como uma carga de tijolos. Era algo real, não apenas uma noção vaga. Johnny, não fique deprimido. Há outras coisas, coisas boas. Posso demorar algum tempo para me acostumar, ele conseguiu dizer. Sim, eu sei. Esteve com ela? De vez em quando nos correspondemos. Mantivemos contato após seu acidente. Ela é uma boa moça. Realmente é. Continua dando aulas na Cleves, mas acho que vai parar de lecionar em junho. Ela está feliz, John. Bom, disse ele com voz embargada. Pelo menos alguém está feliz. Filho, espero que não estejam trocando segredos. Vera entrou num quarto falando em um tom animado.
Uma das mãos segurava uma jarra embaçada pelo frio da geladeira. Disseram que você ainda não está pronto para um suco de fruta, Johnny. Então eu trouxe um refrigerante. Está ótimo, mãe. Ela olhou de Herbie para Johnny e depois de novo para Herbie. Estavam mesmo trocando segredos? Por que essas caras amarradas? Eu só estava dizendo a Johnny que ele vai precisar de muita força de vontade se quiser sair daqui, disse Herbie. Muita terapia. Mas por que precisamos falar nisso agora? Ela pôs o refrigerante no copo de Johnny. Tudo vai ficar bem. Vocês vão ver. Enfiou um canudo no copo e o entregou ao filho. Agora beba tudo, disse ela sorrindo. É bom para você. Johnny realmente bebeu tudo. Tinha um sabor amargo.